Boa noite, professor. Oi, Pedro. Oi, Michael. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem de novo, né? Ó, agora se vê 3 dias na semana. Tem amanhã também, tá certo? Pelo menos amanhã não é a noite toda. Só o primeiro horário, né, Pedro? Aham. O pessoal tá chegando aí. Só deixa eu ver uma. Peraí, só um pouquinho. Legal, o pessoal tá vindo para a aula, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que. Boa noite a todos. Vocês que dominam essa tecnologia melhor do que eu. Oi, Michael. Tudo certo? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Eu Eu botei para gravar no meu computador o Zoom. Como é que ele funciona isso? Ele não vai gravar na nuvem? Ele grava direto no meu computador? Como que é? Eu termino a aula e ele pede para gravar no lugar? Vocês já fizeram isso? Professor, sinceramente, no Zoom eu não sei, mas eu sei que no Teams, quando você grava, ele é um pouquinho depois que acaba, você para a gravação, ele gera já no chat dele um arquivo de vídeo. Mas não sei como que funciona no Zoom, pra falar a verdade. É. Não, o Zoom eu sempre gravei na nuvem. Então, eu gravo na nuvem e fica lá, né? Ah, provavelmente então, se você não quiser gravar na nuvem, você vai ter que especificar um local onde você quer deixar o arquivo. Caso acho que você não especifique, ele vai deixar na pasta do Zoom mesmo. Ah, eu vou tentar ver. Só que tem Ver que se ver pra onde que ele vai deixar. Deve ter nas configurações dele. ele vai deixar, é verdade. Oi, Agatha, boa noite, tudo bem? O pessoal tá vindo, né? Vamos dar um tempinho. Deixa eu ver os arquivos aqui.
Tá, pessoal, vamos começando. Eu vi que já chegou bastante gente, né? Naturalmente, o pessoal vai chegando aí mais aí durante a aula. Eu vou aproveitar, né, nesse nosso primeiro encontro do semestre para a gente rever um pouco. Eu deixei ali para vocês o nosso plano de aula desse terceiro bimestre e rever um pouco o que a gente já viu, tá? E o que a gente pretende ver no curso anual de macro, ou seja, para a nossa programação ao longo do ano. E com um detalhe especial nesse terceiro bimestre. Então, eu vou compartilhar ali com vocês, o pessoal vai chegando, né? Eu desabilitei a sala de espera ali. Eu vou compartilhar o material que está no Ava também, que é essa. Está no modo de apresentação, tá? Que é essa parte aí de. Estrutura do nosso curso. Tá? Então, ó, eu estou continuando a aula 19, né? Continuando a aula 19, tá? E fazendo essa breve apresentação. Opa. Então, qual é o perfil, quais são as competências, né, o perfil que a gente pretende aí ao longo desse curso? Ó? É analisar e interpretar a conjuntura econômica nacional, né, que a gente ainda vai falar bastante da economia brasileira, apoiando-se em modelos macroeconômicos analíticos, com visões críticas e propositivas a respeito das medidas das políticas de estabilização, emprego e crescimento econômico. 2. Utilizar de forma lógica e consistente a análise gráfica e quantitativa na tomada de decisões econômicas, relacionando as políticas tanto monetária, fiscal e cambial, sobretudo as de influência na taxa de juros, na taxa de câmbio e no crescimento de curto prazo da economia. E analisar e interpretar cenários econômicos complexos, destacando as interrelações entre produto, renda, emprego, juros, câmbio e inflação, possibilitando, por isso, uma interpretação teórica da importância do equilíbrio macroeconômico para o crescimento sustentável de uma nação. Então, claro, né, quando a gente avançar bem em questão de inflação, a gente consegue também relacionar todas essas variáveis. Vocês viram que o Copom reduziu a taxa de juros hoje, né? Já era esperado pelo mercado, 2,25 para 2, né, em virtude do processo de inflação tranquilo, né, e relativamente deflacionário, né, de baixo nível de preço. Tá? Então, ele reduziu a taxa de juros no sentido de dar um estímulo na economia no nível de demanda. Né? Uma preocupação, a retomada ainda é gradual, uma retomada tímida, né? Então, a geração de produto, ela ainda tem um espaço grande para avançar, em virtude da ociosidade, tá? Com a capacidade de geração de renda, né? Que, de certa maneira, tende a melhorar, né? De reverter, né, o problema do desemprego no Brasil. Apesar que agora a tendência esse ano, né, é o desemprego subir, né? Tem um aumento aí na taxa de desemprego. Mas eu entendo, analisando bem a economia brasileira, que esse segundo trimestre, aí, quando sair os dados do PIB, vão ser os piores dados do ano, né, da série anualizada. Ou seja, o primeiro semestre vai ser o semestre aí do choque mesmo da economia. A partir do terceiro e mais firmeza no quarto trimestre, a economia brasileira tende a iniciar o processo de retomada, né? E a gente já vem esperando isso na economia, né? Mas iniciando o processo de retomada e, sem sombra de dúvidas, aí, melhorando um pouco o cenário recessivo. Claro que uma retomada completa pré-Covid ainda demora um tempo, ou seja, a gente vai ter que esperar aí, de repente, o ano de 2021 inteiro, né? Não vai ser um período fácil. Tá? Mas nesse segundo semestre, ou seja, quando a gente avançar bem na questão de câmbio, inflação, a gente consegue fazer uma discussão melhor aí da conjuntura nacional e internacional. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, um compromisso que eu tenho com vocês de a gente avançar nisso. Mas a gente já vem com o raciocínio, com a estrutura
um modelo econômico bem desenvolvido, que ajuda a gente a fazer um debate mais consistente, uma análise mais rica sobre a situação da nossa economia. Nós continuamos ali com a nossa bibliografia, né, básica complementar bem desenhada, né? Eu vou só falar da básica aqui, ó, Blanchard, Dornbusch, Lopes e Vasconcelos, né? Nessa parte de Lopes e Vasconcelos, nós vamos avançar relativamente bem em virtude da necessidade de trabalhar economia aberta, tá? Atenção especial que o Lopes e Vasconcelos, eles trabalham a macro aberta, né? Eles trabalham macro aberta para a economia em desenvolvimento, ou seja, para a mobilidade imperfeita de capitais. Então, é um texto rico, assim, para a gente poder analisar, ou seja, avançar. Tá? Então, por exemplo, o livro do Dornbusch, o livro do Blanchard, né, e alguns do Freud também, né, os livros mais internacionais, eles trabalham mais mobilidade perfeita de capitais. Tá? E no caso do Vasconcelos, a gente vai ter oportunidade de trabalhar a mobilidade imperfeita de capitais. Aqui é um ponto central aí desse nosso trimestre. Tá? A gente continua com os principais pontos oficiais. Tá? E relembrando, né, o que a gente viu no primeiro trimestre? Ó, noções preliminares de macro, o que é a macroeconomia, objetivos e relações macroeconômicas, metodologia de abordagem e evolução histórica da macro. Tá? Contabilidade social, formas de mensuração da atividade econômica, produto, demanda e renda, alguns conceitos importantes de PIB, PNB, PIB per capita, PNB per capita, contas nacionais e balanço de pagamentos, e a famosa identidade macroeconômica básica. Tá? Avançamos na macroeconomia clássica, tá? Na teoria de determinação do produto do emprego, tá? na TQM, teoria quantitativa da moeda, e na neutralidade da moeda. E terminamos com o modelo keynesiano simples, uma macroeconomia simples, crítica keynesiana, princípio da demanda efetiva, modelo economia fechada sem governo, função consumo, poupança e equilíbrio macroeconômico. Tá? No segundo bimestre, foi esse último aí que a gente viu, você lembra que a gente viu basicamente o modelo ISLM, ó. A origem do modelo Higgs-Hess, economia fechada do governo, multiplicador keynesiano, derivada da curva IS, a derivada da curva IM, o equilíbrio do modelo e as políticas econômicas. A gente viu os casos especiais, mas faltou a gente fazer uma análise mais consistente ali das eficácias de política monetária, tá? Isso aqui acho que a gente poderia trabalhar, né? Eu fiz uma lista hoje aqui, lista 10, e a gente vai trabalhar na aula de hoje. Eu vou reforçar bem, fazer uma revisão de SLM, reforçar bem, porque o nosso terceiro bimestre é um bimestre recheado aí de SLM e SLMDP. Então, a gente tem que estar na mesma página, seja bem organizadinho ali, no que se diz respeito ao conceito, análise e discussão de políticas no modelo ISLM. Você lembra que a gente já viu, a gente já teve balanço de pagamentos, então aqui essa parte a gente avança bem, tá? Relativamente rápido, né? Que a gente já viu saldo de operações correntes, saldo da conta capital financeira, tá? Claro, a gente vai ter que trabalhar os regimes de câmbio, né? E equilíbrio e ajuste do setor externo que a gente vai ver, né, no mercado de divisas. No ponto 8 e 9, o 8 e 9 é o core do terceiro bimestre, tá? Que é o modelo Mandel-Fleming, ISLM balanço de pagamentos, tá? Mercado de bens e serviços, mercado monetário de juros e mercado externo, economia aberta com o governo, derivando a nova curva ES, atenção, a nova curva ES que é uma economia aberta, a mobilidade perfeita de capitais, equilíbrio interno e equilíbrio externo. E daí a gente vai ver no ponto 9 as políticas econômicas do modelo ISLM sobre mobilidade imperfeita de capitais, eficácia das políticas monetárias e fiscal,
e o caso sem mobilidade de capitais, que é só o saldo de transações correntes. Com isso, a gente vai ver crise do balanço de pagamentos e crises financeiras internacionais. Tá? A gente termina. Tá bom? Esse bimestre aqui. Na sequência, ou seja, no quarto bimestre, ou seja, que é o último lá, a gente já viu o mercado de trabalho, relação salário e desemprego, né, que a gente viu a curva de Phillips ontem, né, em econometria, né, curva de Phillips, inflação e desemprego, derivando a curva salário e emprego, derivando a curva de oferta agregada de curto prazo. Curva de oferta agregada, salários rígidos, a oferta agregada monetarista, a curva de oferta agregada de Robert Lucas e as expectativas adaptativas e racionais. Adaptativas de Milton Friedman, as racionais de Robert Lucas. Avançamos no modelo solo e aqui são as escolas macroeconômicas. Tá? Eu sempre aqui, normalmente, no 13, eu peço para os alunos fazerem um trabalho e uma apresentação das escolas econômicas. Desde a escola neoclássica, tá? Que é a escola que a gente viu lá da Lei de Sé, né? De Alfred Marshall e Pigou, passando para a escola dos velhos keynesianos, tá? Que é Tobin, Baumol, Samuelson, na escola pós-keynesiana, tá? Monetarista, novo clássico e novo keynesiano. A gente termina com o mainstream aqui, ó, escola novo clássico e escola novo keynesiana. Então, a gente fecha com uma evolução das escolas da macroeconomia. Um pouco de história do pensamento econômico da macro, tá? Da análise macro. Esse é o quarto trimestre. E fecha o curso. E fecha o curso. Tá? Nossa metodologia de avaliação permanece a mesma aqui do terceiro bimestre, com atenção especial ali, que a gente tem, ó, lista de exercício 10, 11, 12, cada uma valendo um ponto, ao longo desse bimestre. E a prova bimestral, como você está fazendo a nota, no dia 23/9. Tá? 23/9, que vão fazer, né, a princípio, né, a nossa programação é fazer no AVA mesmo, né? Tá? E aqui, pessoal, segue o terceiro bimestre, propriamente dito. Ó, é a aula 19 até a aula 26. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encontros, nas quartas-feiras. Tá? Então, no encontro de hoje, né, tem, além dessa apresentação, a gente vai ver, ó, as eficácias políticas monetárias e as inclinações TV, as inclinações ali da curva ISLM. Eu já coloquei para vocês a atividade 1, tá? Para vocês fazerem e mandarem para o professor no AVA, lá no modelo que a gente fez no primeiro semestre. Na aula 20, ou seja, no dia 12, balanço de pagamentos, função exportações, função importação e o multiplicador keynesiano e economia aberta. Eu vou até usar aqui o nosso exemplo de econometria, lá que a gente viu a função importação. Claro, aqui é teórico, função teórica, lá era função estimada, né? Então, na próxima aula a gente vai ver setor externo. Percebam que aqui, quando a gente fala setor externo, como a gente já viu o balanço de pagamentos, tá, pessoal? Vocês já viram, já tiveram uma aula, vocês podem rever, né? É legal dessas aulas gravadas, assim, vocês podem ter uma dificuldade, vocês podem ir lá no AVA de vocês, ver a aula de setor externo, balanço de pagamento, né? E rever esse conceito. Então, eu vou falar, ó, visto que a gente já viu, né, acho que até no primeiro trimestre, com certeza, visto que a gente já viu o setor externo, e as contas são essas, então vamos lá, vamos trabalhar com essas contas, elas sofrem ajustes ao longo dos seus mercados, ou seja, com o funcionamento dos seus mercados. Esse ponto da aula 20. Na aula 21, a gente vai começar a apresentar para vocês a estrutura do modelo ISLM-BP. A hipótese do modelo, vamos derivar a curva IS e curva BP com mobilidade perfeita de capitais. Aí aqui a gente estrutura bem esses movimentos, analisa bem esses movimentos. Aí eu não sei, claro, aqui é uma estrutura de referência, tá? Pode ser que aqui a gente já comece a discutir políticas econômicas ou deixe para a aula 22.
não tem problema. O político econômico é tão rico, né? Se a gente começar um pouquinho antes, às vezes é até bom. Né? Depende do andamento da aula e da sua dinâmica também. Mas, de qualquer maneira, aqui, né, já na aula 22, ela é focada em políticas econômicas, em regime de câmbio fixo e flutuante, sobre a hipótese de mobilidade perfeita de capitais. Pessoal, é tanto conteúdo, aí eu vou passar a lista para vocês fazerem e mais alguns exercícios, tá? Eu já estou preparando para vocês. Então, nessa aula do dia 23, quarta-feira não tem feriado, então quarta-feira é um encontro assim contínuo, né? E com, sem sombra de dúvidas, assim, né? Um encontro contínuo com bastante, né, tempo para a gente discutir e reforçar esse conteúdo. No dia 23, que é no dia 2 de setembro, eu quero só fazer exercício com vocês, só discutir o modelo ISN-MBP. Tá? Tem muita coisa para a gente ver aqui. Na sequência, nas duas últimas aulas do semestre, aulas mesmo, né, depois da avaliação, que é a aula 24, quer dizer, a aula 24 no dia 9 e a aula 25 no dia 16, na sequência, eu quero ver como que o modelo ISLM ele se comporta sobre a hipótese de mobilidade em perfeitos capitais e sem mobilidade de capitais. Tá? É um pouco o caso brasileiro. Também puxa, hein, pessoal? Bastante coisa para a gente ver. Pode ser que eu veja um pouquinho aqui no exercício, a gente já vai vendo ali. Tá? Então, percebam que o core, voltando aqui um pouquinho, ó, e, claro, né, deixando registrado aqui, no dia 26, desculpa, não é primeiro bimestre, né? É do terceiro bimestre a prova bimestral. Tá? E aqui, ó, prova bimestral, dia 23 do 9, isso mesmo, né? 23 do 9. Perfeito. Quarta-feira. Tá? Então, voltando aqui, né? O ponto 8.9 é o core desse conteúdo desse nosso terceiro bimestre. Tá? Atenção especial nisso. Tá? No último bimestre, o core principal é a oferta agregada, ou seja, é salário e produção. Tá? Então, aí a gente fecha aqui, ó, esses conteúdos. Pessoal, alguma dúvida com relação às datas aí tão certinhas que o professor colocou? Para mim está ok, professor. E aí, né, Pedro? Ah, tá batendo aí, né? Ah, legal. Ah, então, bem organizadinho, né? Claro que às vezes eu vou passar um exemplo de exercício, que nem a gente vai fazer em geometria e tal, mas a ideia é, sem sombra de dúvidas, a ideia é a gente passo a passo, né? Aula a aula e avançar que a gente fez, né, no outro trimestre. Tá? Então, claro, né? Isso aí tá disponível para vocês, tá? Tá disponível para vocês no AVA. Também ao longo do semestre, se tiver qualquer dúvida, ou agora mesmo, por favor, né, me acione aqui para a gente poder tirar essas dúvidas. Tudo tranquilo? Sala cheia. Bom, né, o que eu quero ver na aula de hoje ali com vocês? Tá? Quando a gente trabalha o modelo ISMM, tá? Tanto a política fiscal como a política monetária, ou seja, as duas políticas, a gente acaba concluindo que tanto a política fiscal como a política monetária elas são interdependentes. No sentido de que a eficácia da política monetária depende do mercado de bens e serviços, do funcionamento do mercado de bens e serviços. E vice-versa. O impacto da política fiscal na economia como um todo depende do funcionamento do mercado monetário. Essa interconexão, essa capacidade da gente
analítica, né? Uma capacidade analítica da gente entender o modelo que traz uma riqueza de que tanto a política monetária quanto a política monetária, fiscal, elas são interconectadas, são interligadas. Antes de existir, só para justificar em termos práticos, mesmo antes de existir o Ministério da Economia, esse super Ministério da Economia, conduzido pelo Paulo Guedes, a gente sabe que o Ministério da Fazenda era um ministério que comandava a política fiscal e, ao mesmo tempo, indicava o presidente do Banco Central. Então, o Ministério da Fazenda era o Ministério da Economia, né? O grande Ministério da Economia. O que eles fizeram foi juntar o Ministério da Economia com o planejamento. Né? Ou seja, fizeram um super Ministério Econômico. Mas, de qualquer maneira, né, esse Ministério da Fazenda, que agora virou o Ministério da Economia, é ele que controla o orçamento, né, e, consequentemente, é o guardião do Tesouro, né, Tesouro Nacional, e, ao mesmo tempo, que ele define o presidente do Banco Central. Então, você sabe que o presidente do Banco Central hoje está subordinado ao senhor ministro da Economia, né, ou o tido ministro da Fazenda. Ele é subordinado. Tá? Por quê? Porque tanto a política de orçamentária, fiscal do governo, como a política monetária, elas têm que devem andar em conjunto. Caso contrário, as eficiências de política econômica elas podem ser as não desejadas. Né? Então, atenção especial para isso. Tá? Então, o que eu vou ver agora? Assim, claro, em termos teóricos, debate consistente, ali no modelo, vamos trabalhar as políticas, tanto monetária e fiscal, como do SLM, e ver a sua eficácia, ou seja, a sua eficiência ali. Tá? Só ver uma coisa que eu fiz aqui. Tá. Agora já. Vou ajeitar aqui o negócio. O som tá bom para vocês? Pra mim tá ok, professor. Tá? Consigo te ouvir bem. Não tá aquele chiado lá, né? Que às vezes fica um chiado. Também se tiver, eu não vou saber arrumar, pessoal, sendo bem sincero. Mas tá muito chiado ou não? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão me acompanhando ali. Tá? Vamos rever lá o modelo ISLM. Quando a gente vê lá o modelo ISLM, quando a gente vê lá a curva IS, a gente sabe lá, a curva IS é Y igual a alfa de A menos BI. Tá? E a inclinação, claro, eu já fiz isso com vocês, tá? A inclinação da curva IS, que é derivada dos juros em função da renda, é igual a menos 1 sobre alfa beta. Tá? Relembrando, alfa é um multiplicador keynesiano, fiscal, tá? Não é o monetário, é o fiscal. E Bzinho é a sensibilidade do... Deixa eu mais para cá para vocês verem. É a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Que é confiança. Taxa de juros. É a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Tá? Aqui a gente tem a curva LM. O que é curva LM? Oferta de moeda, M sobre P, oferta real de moeda, é igual a demanda por moeda. E a sua inclinação DI em função de DY é igual a casinho de Hzinho. São os parâmetros do mercado monetário.
Casinho, né, é o motivo transação e precaução, que é a sensibilidade da demanda por moeda em relação ao nível de renda, ou seja, é a demanda por moeda transacional, nível de renda transacional, motivo transação, que é o motivo clássico, e o Hzinho é a demanda por moeda por motivo especulativo, que é o motivo keynesiano. Ó, especulativo. Tá? Então, copiem isso aí, né, na questão do modelo ESLM, só para a gente relembrar bem, né, essas duas equações, né? Essas duas equações por um motivo simples. A partir dessas duas equações, nós vamos discutir a eficácia das políticas econômicas, tá? Ó. E tem que saber a inclinação, pessoal. Estou relembrando aqui, ó. Atenção nessa inclinação, ó, nas duas inclinações, ó. Deixem anotadinho ali, ó. O que ele quer dizer ali, ó? Primeiro, é uma relação negativa, né? Já vou desenhar os gráficos, deixa eu fazer alguns gráficos. É uma relação negativa que diz o seguinte, ó. Quanto maior o multiplicador keynesiano e quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menos inclinado, ou seja, mais horizontal é a curva IS. Curva LM. Quanto maior o K, mais inclinada é a curva LM. E quanto menor o Hzinho, que é o motivo keynesiano, né, especulativo, quanto menor a especulação na economia, mais inclinada também é a curva LM, ou seja, mais vertical. Então, atenção, né, relembrando lá, essas inclinações a gente fez prova, fez exercícios, né, casos especiais que a gente viu. Mas vamos rever bem a eficácia dessas políticas para a gente entender como que é a relação, né, de uma maneira mais direta, a relação da política fiscal e da política monetária. Bom? Da política fiscal e da política monetária. E entendendo que no termo teórico ali é preciso a gente apresentar e analisar as suas inclinações. Então vamos ver ali, ó, suas inclinações. Vamos ver agora a eficácia de políticas econômicas. Vocês anotaram, né? Esperei vocês anotarem ali. Então, eficácia de políticas econômicas. Vamos ver a primeira delas aqui, ó, a política monetária. Vamos começar com a monetária. Poderia começar com os cálculos? Poderia, não tem problema não. Tá. Vamos ver em termos gráficos renda e juros. Renda e juros. Tá? Como é que a gente vai fazer o gráfico? Aqui, ó. Vamos representar aqui uma curva LM, eu vou chamar de LM1. Tá? E, a partir do ponto inicial, vamos representar duas curvas IS.
eu tenho uma curva IS1 aqui, ó. E eu tenho uma curva IS assim, ó. 2. Tá bom? Então, eu vou partir do ponto de equilíbrio inicial aqui, ó. E 1. E renda 1, ó. Bom, estamos visualizando bem. Tá? Bom. E o que a gente tem? Ó, primeiro, a curva IS1 é mais inclinada do que a IS2. E cuidado, ela é menos sensível, ó, às variações dos juros. Tá? Estou repetindo lá, para vocês colocarem no caderno de vocês. A curva IS1 é mais inclinada do que a IS2 e menos sensível. Tá? Bom, ela é mais inclinada e menos sensível. Ok? Tudo bem? Aí agora vamos fazer uma política monetária, né? O Banco Central é que nem reduziu a taxa de juros, né? Mas ele expandiu a liquidez da economia. Então, vamos supor o seguinte, ó. Bacen, Banco Central, Bacen, compra títulos públicos, aumenta a oferta de moeda, tá? Oferta de moeda. Como a gente sabe, então ali, ó, a oferta de moeda no período 2 vai ser maior. É uma política expansionista deslocando a curva LM para a direita, ó. Deslocando a curva LM para direita. Então, veja bem, ó. Olha lá, ó. LM2, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês mais o efeito na renda, tá? Eu tenho Y2 linha, que é a 1 aqui, ó. E Y2 no período 2, duas linhas, né? Que eu estou simulando aqui, ó. Estou simulando. Tá? Então percebam que o Banco Central aumentou a liquidez da economia no período 2, né? Que período, né? O T igual a 2, né? No período seguinte. Ele aumentou, deslocou a curva LM para a direita. Tá? Mas como a gente está discutindo a eficácia da política, aonde que a política foi mais eficaz? Né? Na curva IS1 ou na curva IS2? Onde que ela foi mais eficaz? Na curva IS2. Mas aí não teria que apontar também que teve uma alteração na taxa de juros? Isso, ó, olha que interessante. Mas olha só, eficácia de política não é o impacto na taxa de juros, mas sim o impacto
que a taxa de juros tem na economia. Então, percebam que a IS2 ela é mais sensível. Se a IS2 ela é mais sensível, eu posso abaixar um pouco os juros, que a eficácia dele é maior. Eficácia de política econômica está sempre relacionada na renda, tá? Então, por exemplo, se o Banco Central abaixa poucos juros, a economia cresce muito rápido, ela é sensível, ela é eficaz. E vice-versa. Então, atenção especial. Ó, não vou nem ficar olhando muito juros aqui. Tá certo o que o Pedro falou, mas o foco central é na renda. Ó. Então, a maior eficácia da política, ó, a maior eficácia ou eficácia, ela necessariamente está relacionada o quê? A renda, tá? Tem impacto na renda. A maior eficácia da PM, política monetária, ocorre ao longo da curva o quê? IS1 ou IS2? Vocês que vão preencher para mim. Na curva IS2. Perfeito, IS2. O gráfico me mostra isso. Perfeito. Na curva IS2. Ou seja, a curva IS2, percebam, até consigo reduzir menos os juros, mas ela corre melhor. Ó. O efeito na demanda agregada e na economia, nos investimentos, são maiores. Por que isso? O que leva a isso? O que a curva IS2 deve ter? Qual é a justificativa ali da estrutura do modelo? Ah, vocês podem colocar a justificativa, eu tenho que, né? Estou falando aqui, mas eu tenho que aproveitar meu espaço que eu tenho, né? Que é um espaço curtinho aqui, tá? Não quero perder essa linha de raciocínio, não. Duas justificativas teóricas que podem nos indicar que a IS2 realmente ela é mais eficaz, gerou maior eficácia ou eficiência da política monetária. Duas. Primeiro, na opinião de vocês, o multiplicador keynesiano da curva IS2 é alto ou é baixo? O multiplicador keynesiano dos gastos é alto ou é baixo? Help me, help you. Vamos lá. Me ajuda. Multiplicador keynesiano é alto ou é baixo? Eu acho que é alto, professor. É alto, tem que ser alto, né? Se ele tem o poder de movimentar tanto a renda como a política. Claro, né? Se ele tem o poder de movimentar bastante a economia como um todo, ele é alto. Então, vamos colocar ali, ó. Elevado, né? Elevado multiplicador o quê? 15 anos. Keynesiano. Ah, aquele multiplicador keynesiano dos gastos, é isso mesmo. Keynesiano. Se o multiplicador keynesiano é elevado, significa dizer que o nível, a propensão marginal a consumir é alta ou é baixa? É alto. Isso. Vamos botar uma setinha aqui, ó. A alta propensão marginal a consumir. E baixa o quê? Propensão marginal o quê? A poupar. A poupar. Pessoal, é que vocês têm que me dizer, eu não tenho essa visão de vocês exata. Tá bom o quadro? Tá bom o zoom assim? Tá ok, professor, Ok. dá pra ver. Dá pra ver bem? Talvez quando você for escrever o segundo ponto, talvez não dê pra ver, mas Aí eu posso botar mais pra cá, né? O que vocês por acham? enquanto tá ok. Tá. Vamos pra nota ali. Ok? Obrigado. Qualquer coisa eu aviso. Aí vamos puxar aqui uma coisa aqui com vocês e quero ler com vocês ali, ó.
Ó, saiu agora. Eu sei que vamos ver. Esse vocês conseguem ver, vocês podem também acompanhar no site do Banco Central, tá? Não é nenhum material exclusivo do professor, né? Claro, né? Ó, Copom reduz a taxa de juros Selic para 2% ao ano, né? Aí saiu o quê? Saiu, né, a justificativa, né? Não a ata, né? Mas a justificativa. Em sua reunião de número 232, o Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu por unanimidade reduzir a taxa de juros Selic para 2% ao ano. Tá? Daí ele fala do cenário básico, que eu vou ler com vocês na sequência, tá? Vou falar, mas o que eu quero fazer aqui, ó? Todos vocês estão lendo? Pedro, estão vendo? Sim, dá para ver bem, Dá professor. para ver bem, né? O comitê ressalta que em seu cenário básico para a inflação permanecem fatores de riscos em ambas as direções. O que essas ambas as direções? Ou aumenta a inflação ou sobe a inflação. Vamos lá. Por um lado, ele vai falar de risco para baixa inflação. O nível de ociosidade pode produzir trajetória de inflação abaixo do esperado. Esse risco se intensifica caso uma reversão mais lenta dos efeitos da pandemia prolongue o ambiente de elevada incerteza e aumento da poupança, o que, pessoal? Precaucional. Entendeu? Precaucional, ou seja, se aumentar o nível de poupança, pessoal, a política monetária, ela perde seu efeito? Sim. Sim, olha que interessante, ó. Olha que bacana. Agora dá para a gente começar a falar mais de economia brasileira. Claro que perde. Se o nível de poupança é alto, o cara do Banco Central ele tem que ajustar no modelo, ele fala assim, ó, claro, ele vai ter que ver, né? Se ficar muita incerteza o pessoal deixar de consumir, baixar a propensão marginal a consumir e aumentar, né? Ao contrário dessa setinha, né? E aumentar, aí essa ela vai ficar muito o quê? Vertical. Aí daqui a pouco eu tenho que dar mais, tá vendo que ele vai ter que dar mais esforço monetário para subir um pouquinho a renda e tentar tirar a gente dessa recessão tão prejudicial para o desempenho da economia como um todo, viu? Então, ele se preocupa com excesso de poupança prudencial. Ah, essa é uma poupança macroeconômica agregada, né? Então ele fala, ó, é um risco, porque, putz, aí, cara, eu não consigo estimular a demanda agregada. Aqui eu estimulo muito a demanda agregada, por quê? Eu considero que a poupança precaucional é baixa, é baixa. O multiplicador keynesiano o quê? É alto. Tá? E daí, pessoal, segundo pontinho ali, ó, eu sei que vocês conseguem ver aqui de longe, né? Qual que seria também? Aumento do quê? Elevado o quê? Elevado nível de confiança, ó. Elevado nível de confiança. Se é um elevado nível de confiança, eu tenho alto Bzinho, que é sensibilidade do investimento em relação ao quê? A taxa de juros. Então, elevado nível de confiança. Ou melhor ainda, ou, se você preferir, ó, baixo nível de incerteza. Ó. Coloquem lá, ó, baixo nível de incerteza. Conseguiram botar no caderno? Só conversem comigo. Não. Professor, é o Bzinho que ele dá a inclinação da reta, né? Por causa da sensibilidade. É isso mesmo. É alfabeto, é isso mesmo. Que dá inclinação da função do investimento e da curva IS, né? Perfeito. É o Bzinho. O Bzinho é um parâmetro comportamental, né? Ok?
Tudo bem? Então, ó, elevado nível de confiança seria IS2. Vamos voltar lá para o Banco Central lá. O que ele fala? Ó, preocupação dele, ó. O nível de ociosidade pode produzir trajetória abaixo do esperado da inflação. Por quê? Porque eu reduzo a taxa de juros e a demanda agregada não sobe. Se não tem demanda, não tem preço, pessoal, não tem inflação. Ó, princípio básico de mercado. Esse risco se intensifica caso, o que ele está falando aqui? Caso aumente o nível de incerteza e aumente o nível de poupança precacional, reduzindo a propensão marginal a consumir, tornando a curva IS o quê? Mais inclinada ou menos inclinada? Mais inclinada nesse caso, né? Já que a Ótimo. variação nos juros não vai afetar tanto o consumo. Isso, perfeito. Ó, tornando... O Banco Central tem uma curva IS? Tem, com certeza. Tem várias curvas IS, que ele vai simulando várias coisas. Se ele aumenta o nível de incerteza, se ele joga um parâmetro muito baixo aqui, ó, de resposta dos investimentos dos agentes econômicos em relação à queda da taxa de juros, putz, ele me dá uma IS muito inclinada. Aí o que acontece? A minha queda na taxa de juros que você está vendo aqui, ó, essa queda da taxa de Selic, vai ter pouco impacto sobre a IS, pouco impacto sobre a demanda agregada. Tudo é teoria de demanda agregada. E a inflação vai o quê? Vai para baixo. Vai caixão, né? Tá bom? Ok? Então a gente tem, viu? É legal ver essas atas do Copom para a gente discutir e por aí vai. Por que a gente tem que estudar câmbio? Ó? Porque, e depois preço. Porque no fundo, a gente depois tem que entender esses cenários aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nos cenários híbridos, com trajetória para a taxa de juros, traído pela pesquisa Focus, com taxa de câmbio de 5,2, a projeção de inflação. Entendeu? A gente precisa, né, entender, né, esses cenários ali. Tá? Daí envolve câmbio e envolve inflação. Trajetória de juros, ele fala, ó, a projeção de inflação está em linha com as metas, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O que nós podemos concluir? Quanto mais inclinada for a curva S, mais eficaz vai ser o quê? A política monetária. Depois eu vou fazer um quadrinho resumo, tá? Modelo ISLM puro. Pessoal, alguma dúvida? Por mim tá ok, professor. Ótimo. Vamos ver a política fiscal? Vamos lá. Vê se vocês copiaram tudo, tá? Por favor. Apesar que vai estar gravado, né? Mas aproveitando a oportunidade, né? B. Política fiscal. Venda e juros.
curva IS. Mas só melhorar aqui. Ó, eu tenho uma LM1 e uma LM2. Ponto inicial é 1, igual para ambas, tá? Igual para ambas. Bom, esperar se organizarem aqui. Na política fiscal, nós vamos supor o seguinte, ó. O governo aumenta os gastos públicos, ó. O governo aumenta os gastos públicos. Então, ó, G1, vou colocar aqui, ó, menor do que G2. Tá? Então, nós vamos ter uma política fiscal expansionista deslocando PF, política fiscal expansionista, deslocando a curva IS para a direita. Vamos fazer ali, ó. Aí tem que ver o que vai acontecer, ó, paralelo aqui, ó. IS2 referente ao gasto do governo maior. Ó. Então, né, o que a gente tem ali, ó? Desloca a curva IS para a direita, que nem está no gráfico ali. Tá? E como vocês podem observar, a maior eficácia da política fiscal está no Y2, duas linhas, né? Referente a LN2, ó. Bom? Tá? Então, ó, a maior política monetária é mais eficaz. É mais eficaz ao longo da curva LM2, ó.
Por quê? Ou seja, o que tem essa curva LM2? Tá? O que tem nessa curva LM2? Primeiro, menor. Perdão. Menor sensibilidade da demanda por moeda em relação ao nível de renda. Em relação à renda, ó. Em relação ao nível de renda. E maior sensibilidade da demanda por moeda em relação aos juros. Que é o motivo keynesiano. Então, quanto maior o motivo keynesiano especulativo, mais eficaz é a política o quê? Fiscal. E menos efeito ela tem sobre o quê? Sobre a taxa de juros. Ok? Pessoal, tudo bem? Tá. Atenção, que quando a gente fala de política fiscal também, a gente não pode deixar de afirmar que o impacto do gasto do governo sobre a economia também depende da IS como um todo, no sentido do efeito de deslocamento dela, que é o multiplicador keynesiano. Tá? Então, quanto maior o multiplicador keynesiano, maior é o efeito da política fiscal sobre ela mesma. Tá? Sobre ela mesma. Mas o importante que a gente destacar é que na curva LM2, ela é mais eficaz. Tá? Vou fazer um levantamento aqui para vocês participarem. Tá? Em qual das curvas LM, o efeito crowding out é maior? O efeito de deslocamento é maior? Em qual delas é maior? Em qual? Ou seja, o efeito crowding out é mais forte na LM1 ou na LM2? Acredito que seja na LM1. É isso mesmo. Na LM1, o efeito crowding out é maior. Por isso... Porque você aumenta o gasto, mas você acaba perdendo investimento. Por causa do aumento da taxa de juros junto. E pressiona muito a taxa de juros. Isso mesmo. Eu não coloquei muita taxa de juros para não contaminar muito o gráfico, mas olhando ali você consegue visualizar, né? Realmente, pressiona muito a taxa de juros. Né? Aqui é uma LM mais clássica, aqui é uma LM mais o quê? Keynesiana, né? Mais keynesiana. É isso mesmo. Então, na LM1, que nem o Pedro falou, o efeito crowding out é maior, que é uma LM da escola clássica. Claro, né? Aí é o caso clássico
especial, né, que a gente viu no mês passado, é quando o Hzinho tende a sensibilidade molecular em relação à taxa de juros tende a zero, né? Ok? Professor, daí a confiança do investidor, no caso do casinho, ele entra na inclinação da LM, né? Perdão, Pedro, fala de novo, por favor. A confiança do investidor, que seria o casinho, ele entra na Não, inclinação da o LM. casinho não é a confiança Ah, do investidor. confundi. Não é. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa, ó. Bem, às vezes pode acontecer isso aí, ó. Veja lá. Quando a economia está muito incerta, a demanda especulativa por moeda tende a subir ou tende a cair? A demanda especulativa. Já caía, a Não, pessoa ó. A acaba. economia está muito incerta, muita incerteza em relação ao futuro da taxa de juros. Então, a demanda especulativa por moeda tende a subir ou tende a cair? Subir, né? Nossa, Você não tá. sabe quando a gente está no ritmo de incerteza tão grande, as economias tendem para a armadilha da liquidez? É, eu tava pensando pelo ponto de vista do consumidor, Não, não, não. ele. Estou falando do investidor, né, que você falou lá, do investidor. É, Então, olha que interessante, assim, quando Keynes ele desenvolveu essa teoria inicialmente, o que ele falou? Ó, é pena que o quadro eu apaguei aqui, mas vocês têm ele no caderno de vocês, que eu sei que vocês estão anotando pelo caderno de vocês. Mas, ó, pense o seguinte, quando a incerteza é muito grande e a demanda por moeda se torna absoluta na economia, a política monetária é eficaz ou não é eficaz? Quando a incerteza da economia é muito grande, fazendo com que o beta caia bastante, a demanda por moeda especulativa se torna absoluta, a política monetária, que nem a gente viu no item A, esse aqui é o B, tá? No item A, a política monetária é muito eficaz ou pouquíssimo eficaz? Política monetária pouquíssimo eficaz. é pouquíssimo eficaz. Entretanto, a política fiscal, o quê? É eficaz. Isso. E o que vai salvar a economia de uma grande depressão, então? A ação do governo. E orçamento. De déficit Pelo exemplo que a gente teve em 29, né, com o governo do Roosevelt, com o plano do New Deal. Não, em 29 é o governo do Hoover. Hoover, ele tomou posse em abril de 1929. Então, ele fica 29, 30, 31, 32. E ele perde a reeleição para Roosevelt. E em 33, abril Ah, de tá. 33, Roosevelt ele entra no poder e lança o New Deal na sequência. Primeiro, ele decreta feriado bancário. Vamos cuidar. O presidente da grande depressão, da crise do início da grande depressão é o Hoover, com H, né? Ah, sim, no início da H-O-O-V. depressão, sim. Mas eu tava dizendo no sentido de levantar os Estados Unidos de novo. Roosevelt, você tá certo. O grande presidente democrata Hoover. É coitadinho do cara, né? Pegou a bomba na hora, ninguém mais quis ele. Não, mas se você pesquisar, o seu ministro da Fazenda era um ministro muito liquidacionista, que a gente chama. Andrew Mellon. Ouviu falar? Do Hoover? Não, nunca ouvi falar. Não. O Hoover, nas suas histórias, ele fala assim: o ministro da Fazenda só tinha uma receita para a crise econômica. Liquida pessoas, liquida empresas, liquida bancos, liquida tudo. Então ele sentiu que a equipe econômica dele, liderada pelo senhor Andrew Mello, na época, o ministro da Fazenda lá, né? Economia, errou bastante. Por isso que ele não entendia de economia. O presidente normalmente não entende de economia. Tirando o Fernando aí, que é sido ministro da Economia, é difícil ter um presidente que entenda de economia. Ok? Mas é Fala, interessante Pedro. pensar nisso, professor.
Ver como tem pessoas que se destacam na história, igual aqui com o Plano Real. O presidente na época era o Itamar Franco, mas quem lembra dele? Só lembra do Fernando Henrique que se elegeu depois. E o Fernando Henrique, na época, era o ministro da Economia, você lembra? Sim. Porque a gente se lembra dele. Mas é um plano do Itamar, né? Você está certo. 1º de julho de 1994. É isso aí, um plano do Itamar. Bom, então vamos lá. A eficácia da política fiscal em função da política monetária depende da inclinação da curva LM no que se diz respeito aos parâmetros casinho, ou seja, a demanda por moeda em relação ao nível de renda, e Hzinho, a demanda por moeda em relação à taxa de juros, que é o efeito que é especulativo. De tal sorte que quanto menor o casinho e maior o Hzinho, menos inclinada a curva LM, menos pressão a política fiscal vai ter sobre a taxa de juros, fazendo com que a política governamental, ou seja, do executivo, não gere basicamente muito efeito cardinal. Nesse sentido, é uma política extremamente eficaz para alterar o nível de renda, deslocando a demanda agregada e, se for o caso, evitando períodos de recessão ou depressão. Que é uma política estabilizadora, tá? Não é uma política de alocação de recursos, nem uma política de distribuição de renda. É uma política de estabilização do nível de produção, emprego, produto, né? E, e juros também, né? Acaba estabilizando juros. Tá bom? Vamos fazer um resumo? Vocês estão muito quietinhos, tirando o Pedro aí. Vocês estão acompanhando? Pode abrir o microfone, não precisa chamar o vídeo, não. Vou até fechar o meu. Ah, vocês preferem usar o chat, né? Assim. Então, estão entendendo, né? Tá bom. Se vocês falarem comigo no chat, eu fico feliz também. Tá, legal. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Vamos fazer um resumo e, na sequência, né, a gente fala um pouquinho, né, da economia mundial. Ó, quadro resumo. Eficácia e políticas econômicas. Atenção, é só ISLM, tá? Não é ISLM-BP ainda, tá? Só ISLM.
Vamos lá. Então, eu coloquei ele para vocês, ver se vocês entendam bem. Vou puxar o quadro para cá. Ó, é um quadro resumo de eficácia das políticas econômicas, do modelo ISLM, tá? Claro, a gente não viu o ISLM-BP ainda, só ISLM. Então, a gente vai ter dois casos. O que faz uma política monetária eficaz? Que a gente viu no item A. O que faz uma política... Perdão, o que faz uma política monetária eficaz? Item A. O que faz uma política fiscal eficaz? PF, que é política fiscal. Que é o item B. Relacionados à curva IS e relacionados à curva o quê? LN. Vamos copiar aí, a gente já vai explicar. Então, vamos lá. Política monetária eficaz. Então, eu tenho que ter uma curva IS muito inclinada ou pouco inclinada? Me ajudem. Política monetária eficaz. O que faz ser uma política monetária fiscal? Uma política monetária eficaz. Uma curva IS o quê? Muito inclinada ou pouco inclinada? Pouco inclinada. E mais sensível. Que ela é mais horizontal. Ou seja, alto alfa e propensão marginal a consumir, e alto Bzinho, que é a sensibilidade do investimento, né, do empresário em relação ao futuro da economia. Tá? Consegue visualizar aqui? Não sei se ficou, o texto aqui ficou meio quadradinho, né? Mas é o nosso vocabulário, não tem nada de novo de vocabulário. É curva IS pouco inclinada e muito sensível, mais sensível, que é a mais horizontal, que implica num alfa alto e na propensão marginal a consumir alto, e um Bzinho alto também. Tá? Vamos pensar uma coisa ali, ó. Eu vou puxar aqui para vocês um compartilhamento, tá? Da confiança do industrial. O índice de confiança do empresário industrial saltou de 41,2 pontos em junho para 47,6 pontos em julho, nesse mês agora. É a terceira alta seguida, após a forte queda em abril. Ainda que mais próximo, o indicador continua abaixo da linha divisória dos 50 pontos.
Ou seja, indica falta de confiança dos empresários industriais. Ó, indicava ali 10,7. Tá? Então, só um pouquinho. Então, o que a gente tem ali, ó? Percebam, quando a economia ela tá no azul aqui, ó, ela tem um alto, tende a ter, né? Isso indica, né? Indica que ela tem um alto que parâmetro que Bzinho, que é a confiança do empresário em relação ao futuro da economia. Se cai a taxa de juros, ele investe, tá? Ok? Então, se ele está aqui, ó, que é falta de confiança, né? Atenção, ó. Se ele está aqui, infelizmente, a gente ainda tem um baixo Bzinho. Uma curva IS mais o quê? Vertical, menos inclinada. Tá? Baixo Bzinho. Tudo bem? Então, claro, né? Tá certo que aqui melhorou bastante, né? Maio foi pesado, ó. Abril, abril e maio foram pesados. Por isso que o professor fala, o segundo trimestre do Brasil é o pior, né? Vai ser o pior mesmo, né? Tudo indica, né? Não estou dono da verdade, né? Mas tudo indica que vai ser o pior. Tá? Mas a gente está aquém dos pontos do nível 50 e que nem ele bota na linha tracejada, abaixo também da média histórica, né? Ó. Então tem um caminho, ó. Agosto tem que melhorar. Provavelmente vai dar uma melhorada. A gente vai tentar passar aqui, ó. Vai passar aqui e voltar. E olha como o ano começou forte, ó. Janeiro, fevereiro. O índice estava lá em cima, né? Todo mundo falava assim, pô, esse ano 2020, ó. Esse ano é meu, ó. Esse ano vai dar tudo, ó. Esse ano vamos crescer aí, ó. E nada, aí foi que tudo, né? Loucura, né? É a vida, né? Ah. E tem uma coisa ali também é o seguinte, ó. Vê se vocês conseguem. Depois eu posso mostrar para vocês, tá? O que faz uma política monetária ser eficaz? É uma curva LM mais horizontal, uma curva LM mais vertical? Vê se vocês conseguem me responder essa questão. O que faz a política monetária ser mais eficaz? É uma curva LM mais horizontal ou uma curva LM mais vertical? Não é pegadinha, tem uma resposta, tá? Não sabem? Oi, estou aqui sozinho aqui. Pode usar o chat, eu estou olhando o chat aqui também. Vou repetir. O que faz a política monetária ser mais eficaz? Uma curva LM mais horizontal ou mais vertical? Não sabem? Ah, mais horizontal, no caso, não. Lembra que no caso da armadilha da liquidez, que ela é bem horizontal, a política monetária é ineficaz? Não, não é não. É uma curva LM mais o quê? Mais vertical. Depois eu posso explicar para vocês em termos matemáticos, quem gosta mais do matemática. Se ela é mais vertical, atenção, maior o Kzinho e menor o Hzinho, ó. É uma curva LM mais clássica, tá? É uma curva LM monetarista. Cuidado, mais vertical. Uma curva LM vertical
produz política monetária mais eficaz também. Depois eu posso mostrar para vocês, matematicamente falando. Vocês me afirmam lá e o professor avança, conforme aí o que vocês forem me questionando, tá? Vamos lá. Política fiscal eficaz. Vou começar com a monetária, aqui do lado direito, né? Eu acho que faz mais sentido. Tá? Então, cuidado. Mais o quê? Aí é o contrário. Ó. Você vê como que interessante, né? Mais horizontal. Ah, é, professor? É o contrário? É. Quando a curva é mais horizontal, a política fiscal é mais eficaz, que nem a gente viu na LN2, né? Entender. Que é, atenção, ó. Menor casinho e maior o quê? Magazinho. Tá? E quando que a política fiscal ela é mais eficaz? Pessoal, a política fiscal é mais eficaz quando a produção marginal é maior. É o mesmo daqui, ó. Quando ela é pouco inclinada, tá? E maior, ó, o multiplicador keynesiano. Esse é o fator principal. Multiplicador de Keynes, né? Multiplicador keynesiano. Que é, atenção, alta propensão marginal a consumir e baixa propensão marginal a poupar. Ok? Pessoal, esse quadrinho resumo, ele é bom para vocês estudarem e é bom também para vocês fazerem exercício também. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó. Então, na aula de hoje, eu disponibilizei para vocês a lista de exercício 10. Aula 19. Eficácia de políticas econômicas. Agora um ponto. Classifique as seguintes afirmações sobre o modelo ISLM como verdadeiras ou falsas. Aí vai lá, ó. Escolha o caso da medida de liquidez, a eficácia da política fiscal, caso a elasticidade de juros do mundo com moeda seja nula, total. Dados parâmetros que definem a criação da curva M, total. Em uma situação na medida de liquidez, uma curva vertical implica total. Quanto maior a elasticidade de juros do mundo com moeda menor, a elasticidade de juros menos eficaz a política monetária. O fraude náutico pode... Tá? E, então, aqui vocês vão fazer verdadeiro e falso. Tá? Tentem justificar as falsas aqui. Tá? Ver se vocês conseguem justificar as falsas. E na próxima aula,
a gente já pode corrigir ela, comentar isso com vocês, tá? Comentar o exercício. No exercício 2, eu sei que ficou aqui meio direto da inclinação, mas eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas. Tá? Calculem a renda, aqui dá para calcular, ó. Calculem a renda e a taxa de juros de equilíbrio do modelo, para vocês fazerem, e assinarem a opção que mostra a opção verdadeira, que envolve a inclinação IS, a curva a inclinação LM, a taxa de juros de equilíbrio, tá? Então, façam primeiro, encontrem a renda e a taxa de juros de equilíbrio, encontrem as inclinações das curvas e marquem o item correto aqui, tá bom? Tá? Então, eu quero que vocês façam isso, tá? Para vocês já começarem, o modelo ISLMBP, ele é muito trabalhoso, envolve bastante variável. A gente tem que estar bem alinhado, né, bem afiado no ISLM puro. Por isso que eu acho legal, a gente tem isso, né, o mestre Cialon, né? Então, eu não tinha dado trabalhado de eficácia, nesse quadro eu não vi com vocês, né? Nós estamos na programação correta. Mas aí nesse quadro aqui, a gente falando direitinho, discutindo, na próxima aula, corrigindo o exercício que vocês vão fazer durante a semana, podem começar a fazer agora, aí fica uma revisão bacana, tá? Apesar de serem apenas 2 exercícios, mas tem bastante coisa aqui. Tentem justificar os itens que vocês marcarem, principalmente a falso, tá? Tentem justificar. É importante vocês estarem conscientes, né, do item que vocês estão marcando. Vou copiar aqui, né? Tá bom? Então, ajudou bastante, pessoal, para a gente. Ajudou bastante para a gente avançar aí na ISLM? Acho que sim, professor. Foi uma boa revisão. Revisão, né? Então se lembrem, tá? Quando o ambiente ele se torna muito incerto, a demanda por moeda especulativa se torna absoluta, muito alta, né? A curva LM se torna mais horizontal, gerando menos eficácia na política monetária e mais eficácia na política o quê? Fiscal. Por isso que o Keynes falava, ó, tem horas que não tem jeito, o orçamento tem que ser o quê? Expansionista, o orçamento fiscal, né, do governo. E tem aquela frase dele, né? Nem que nesse orçamento você faz uma obra pública, por exemplo, onde as pessoas cavam um buraco e os outros trabalhadores tampem os buracos, né? Claro, né? Essa foi uma metáfora dele, né? Ninguém vai fazer isso. Mas tem que fazer obra pública, né? Tem que fazer. Bom, vamos ver. Deixa eu aproveitar o tempo de vocês aqui, antes de eu liberar vocês para o exercício. Vamos ver ver o que o pessoal falou da decisão do Copom. Bem fresco. Deixa eu ver o que tem aqui. Saiu agora, né? Decisão do Copom. Ver se a gente consegue ver alguma coisa junto.
Ó, isso é ao vivo, tá, pessoal?
Viram o pessoal falando de economia? Tudo economista ali, ó. Você acompanha essas lives assim? Eu vejo todo dia. Só acompanha? Eu não tenho costume, pra falar a verdade, professor. Geralmente eu acompanho umas coisas mais tipo de inteligência artificial, umas coisas assim. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Vamos ver o início, o que eles falam no início. É que tava ao vivo, tá? Deixa eu ver o que eles falam no início aqui. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Tava ao vivo. Você gosta de inteligência artificial, então? Você acha que o mundo vai mudar muito, Pedro? Ah, professor, o engraçado é que o pessoal acha que tá longe, mas já tem coisas no nosso dia a dia que usa inteligência artificial. A gente só não repara. É, verdade. Verdade. Veja esse negócio aqui, né? Celular, É, tudo. e minis, com, minis computadores que cabem no nosso bolso. Deixa eu ver um exemplo interessante. Talvez, tipo, tem máquinas de lavar hoje em dia que você pode programar quando ela tem que lavar, você poder chegar em casa e pendurar a roupa logo depois que ela centrifuga. Tem geladeira inteligente, um sistema todo interligado dentro de casa já quase. Pessoal, vamos. Não, que bom, isso é bacana. Isso vai crescer bastante. Na economia também, é sempre bom a gente ver. Você programa em R? Como que é? Ah, eu tô aprendendo a fazer em Python, mas depois que eu pegar o jeito, eu quero começar a fazer em R. É que pelo menos eu tenho a sensação, não sei também como que é o movimento do mercado em relação a isso, que o R ele é mais para a área acadêmica e, e é para coisas matemáticas muito específicas, que querendo ou não, o R ele é uma linguagem meio que matemática também, então qualquer coisa matemática você consegue colocar ali. No Python não, é uma linguagem de programação que engloba essa parte. Pelo menos essa é a sensação que me dá, né? Então eu tô aprendendo, tô vendo agora machine learning de aprendizagem não supervisionada. Ah, bacana. É, mas eu não entendo isso. Nunca estudei. Cada um com sua loucura, né, professor? É, cara, isso é verdade. Ô Pedro, e se você Oi. está fazendo um curso disso, de Python? É, Ou você é eu faço. autodidata mesmo? É, eu tô fazendo alguns cursinhos. Eu assino a Lura, que ela tem vários cursos sobre ciência de dados e machine learning. Aí eu tô Uhum. fazendo por lá. Mas é meio Ah, bater na cabeça, cara. Às vezes dá certo, às vezes não. Você tem que ver na linha do código o que você errou. E vai assim. É tipo econometria, cara. eu sei, eu tô para fazer um também de Python. Por isso que eu tava perguntando para você saber algum curso, alguma coisa. Ah, cara, tem um curso da Data Science Academy que ele tá Ah, eu gratuito de conheço. Python Aham. Fundamentos. Eu vi esse, acho que vou fazer também. E é gratuito, Pedro? Ele tá agora gratuito, é um curso acho que de 60 horas. Tinha um de introdução à ciência das da FGV também que tava gratuito, não sei se ainda tá. Bacana. Só vamos ver só o início aqui da reunião, que ali estava ao vivo, então eu não podia mexer, não podia voltar. Vamos ver o que eles falam. Só o início, não vai ver toda não. Vocês acompanharam, já que é bom a gente começar a falar, relacionar, né, o nosso conteúdo com a nossa economia. Tá? Professor, eu não sei o resto do pessoal, mas eu tô sem áudio do vídeo. Eu acho que eu só tenho o seu microfone. O áudio da sua guia do YouTube não sai para mim. Então, tô ajeitando. E agora, pessoal, tá tendo? O mercado esperava, cortou 0,25. A grande Sim, dúvida sim. Obrigado, professor. ia fechar a porta ou não. Eu já vou deixar a minha opinião aqui. Acho que o Copom fez o que o mercado também talvez esperava, né? Ou seja, deixou aberto as duas possibilidades. Acho que havia alguma expectativa talvez do Copom fechar a porta, né? De ser estar encerrado, mas deixou claro
separa ali algumas frases, né, que realmente continuam analisando o cenário, reconhece o cenário como desafiador, reconhece ainda a capacidade de da indústria não gera inflação, o consumo ainda é baixo. Eu acho que, então, né, não descartou a chance aí de cortar talvez mais 0,25 na próxima reunião. E você, Álvaro, vou jogar a bola para você. O que você acha aí da parte de juros? Se tivesse que apostar aí, deixou aberta a porta ou não? Eu acho que deixou 50% aberta, 50% fechada de novo, né? O Banco Central... Economista sai do mundo, Álvaro. Pô, cara, mas vamos lá, né? Quando a gente compara o que aconteceu no último comunicado do Copom, foi algo muito parecido. De novo, o Banco Central, no início do ano, no primeiro semestre, ele adotava um estilo de comunicado muito assertivo. Vou cortar, não vou cortar. Né? Era mais ou menos essa o estilo de comunicado no primeiro semestre. No último, ele mudou. Ele viu que estava, digamos assim, tendo que se dizer ao longo do caminho, e aí, no último comunicado, ele falou, olha, eu estou vendo que a inflação está baixinha, vou cortar, como cortou no último, um pouco mais, e vou ver daqui para frente como é que a economia global vai se recuperar, como é que a economia brasileira também vai refletir por conta daqueles estímulos monetários já feitos e fiscais do Ministério da Economia, e vamos ver se isso tem algum resultado até a próxima reunião. Isso eles falaram no dia 17 de junho. Agora, o que aconteceu foi algo muito similar. Eles deram toda a sua análise, que a gente vai explicar daqui para frente, mas, na minha avaliação, eles fecharam um pouquinho mais a porta do que no último comunicado. Até porque, no balanço de riscos, eles deram muito mais ênfase aos problemas fiscais do Brasil e até alguns riscos de inflação do que no outro comunicado. Por isso, se eu tivesse, olha, vamos lá, para não ficar em cima do muro, como o Lucas falou, acho que eu botava 60% de manutenção aí na próxima reunião e 40% de chances de mais um corte adicional de 0,25. E você, Lucas, qual que é o seu pau aí, para depois daqui a um mês a gente voltar aqui para cobrar o palpite? Eu vou com o Álvaro. Eu acho que a gente já viu o mercado aí nesse último dia muito preocupado com a questão fiscal, né, a questão toda do coronavírus, aí, se vai se estender até o final do ano, claro que talvez numa escala menor e tudo mais. Então, começa a trazer essa preocupação aí, né, para o mercado. A gente já viu ontem esse cenário descolou, né, já nos 2 primeiros dias do mês. Na segunda-feira a gente já descolou um pouquinho lá de fora, a gente patinou um pouco, enquanto lá fora estava um cenário muito positivo. E ontem, mesma coisa, ontem, na verdade, a gente caiu bastante, enquanto lá fora até teve uma performance positiva, né, o mercado lá fora dos Estados Unidos. Então, sim, essa questão fiscal aí vai pesar. E ainda tem alguns outros pontos, né? Por exemplo, a ajuda do governo para as empresas está chegando aí, né, ao final. O que vai acontecer agora? Muita gente ainda. Então, tem todo esse cenário difícil pela frente. Se eu tivesse que apostar, acho que também é mais provável que pare por aí do que tenhamos mais forte. Ali eu estou achando que tem mais chance do Copom continuar aí, o estímulo monetário. Então, pessoal, agora a gente vai dividir em 3 linhas. A gente vai comentar 3 fatores específicos. Primeiro já foi aquela parte de juros. Agora a gente vai comentar um pouquinho que a gente está olhando também na parte inflação, parte crescimento e essa consequência todo esse assunto que está se falando sobre o quadro fiscal. Então, eu acho que a gente ainda está vendo, a gente viu, né, algumas melhores significativas de indicadores recentes, principalmente na parte industrial e outros que é mais de serviço. Acho que a economia começa a dar sinais de melhora, mas ainda, né, talvez até a gente embase essa minha ideia, que acho que o Copom deve dividir um pouco mais a Selic, é que eles estão aquém, né, muito da expectativa, acho que principalmente pela parte, né, de inflação, já conectando o segundo ponto, na minha opinião, né, que ainda acho que tem muito espaço aí, então vai demorar um pouco para ter alguma pressão inflacionária aqui no Brasil. Acho que o petróleo está muito pressionado lá fora, grande parte da inflação do Brasil veio disso. Então, a minha opinião é que ainda, né, a economia está muito fraca em relação à atividade, né, ainda mais que na pandemia, apesar de estar muito tarde mais otimistas do que há 2 meses atrás, sem dúvida, ainda sempre fica, né, a cautela, e a minha opinião, para a economia voltar também a andar, é só depois da vacina. Então, acho que tanto o crescimento, né, fraco e a inflação controlada, então o cenário do mundo, que o economista fala, a minha opinião continua. E você, Álvaro, o que você acha aí em relação ao crescimento? O mercado ficou otimista pra caramba aí com a produção industrial, é o famoso voo de galinha, ou vamos dizer assim, estamos aí decolando de novo?
olha, em relação à indústria é difícil saber, mas o Banco Central deu uma pista nesse comunicado. Ele falou o seguinte, olha, a gente está vendo que, de fato, a economia está se recuperando, mas de forma heterogênea. O que quer dizer isso? Não é todo mundo que está recuperando igual. Né? E aí, quando a gente olha nos últimos 45 dias, né, que é esse período entre as reuniões do Copom, a gente vê que a gente teve alguns dados interessantes. Né? No campo positivo, vendas do varejo. Pô, a gente está se surpreendendo com o mês de maio, com o mês de junho, daqui a pouco está mês de julho. Isso vai, de uma certa forma, acho que dar mais otimismo à economia brasileira. E também os dados do CAGED, que vocês viram também nas últimas semanas, poxa, surpreendeu muito positivamente os economistas, né? Tanto em maio quanto em junho. Né? Maio esperava uma redução de 900 mil vagas, de 300 mil de redução. Em junho esperava uma redução de 220 mil vagas, veio de 11 mil. Alguma coisa tem melhorado aí na economia brasileira. Por outro lado, o setor de serviços ainda está muito fraco. Por mais que tenha tido alguma melhora marginal de junho em relação a maio, mas ainda está uma retomada muito lenta, né? Porque o varejo você consegue resolver no e-commerce, né? Todo mundo comprou online durante a pandemia. Você não consegue cortar o cabelo online, você não consegue fazer uma limpeza online, não, essas coisas não existem, você tem que fazer só no presencial. E aí serviço sofreu. Ou seja, acho que de uma certa forma, esses 40% que eu acho pode vir de novo corte adicional, é muito por conta disso, porque a recuperação está acontecendo, mas heterogênea. Tem setores que estão ficando para trás. Talvez seja aí... Pessoal, legal, né, a análise deles, né? Viu? É tudo economista aí, ó. A maioria, né? Principalmente esse rapaz que estava falando. E só falando da notinha do Copom, né? Só falando da notinha do Copom. Interessante observar ali que eles comentam, né? Ó, pode ser que caia mais, ou pode ser que seja a última queda da taxa de juros, né? Ninguém sabe, tem que ver muito câmbio, né? Se a gente tiver uma queda do câmbio, um processo inflacionário mais fraco, daí, naturalmente, a gente pode ter um juros até menor que 2%. Mas depende. Turma, vamos fazer o seguinte, eu vou querer que vocês façam agora a lista, e na próxima aula eu começo falando dessa lista, para a gente fechar bem essa revisão, e daí a gente avança em setor externo e mercado de divisas. Tá bom? Amanhã a gente tem aula de projetos, né? Eu vou propor, vou apresentar para vocês, vou chamar vocês no Zoom também, para a gente definir o projeto que a gente vai fazer no segundo semestre. Tá? Em grupo. Mas eu falo na próxima aula, mas venham participar, porque eu quero definir já os grupos aí, para a gente avançar nos projetos. E com isso, a gente já começar a fazer uma aula de projetos, onde vocês vão fazendo estudos de mercado, né, onde o professor vai orientando vocês os principais pontos, onde a gente faz uma planilha e organiza naturalmente, né, os principais inputs assim, que a gente precisa. Tá? Fazer mais uma coisa aplicada. Bom, não que não vai ter aula prática, teórica, com certeza sim, né, teórica, né? Mas mais prática, assim, que eu queria ver com vocês. Turma, eu sei que vai ser constante agora, né, nesse bimestre, né, semestre, terça, quarta e quinta, vocês vão ter aula comigo. Amanhã eu sou o primeiro lá. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Tá? Faça o exercício, aproveita agora nesse tempo, né, para vocês fazerem o exercício. E amanhã, em projetos, eu quero traçar com vocês aí, apresentar para vocês o que a gente vai fazer no segundo semestre. Desde pesquisa de mercado, análise de produto, definição de custos, investimentos, etc. e tal, né, até a sua viabilidade. Mas amanhã eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado. Fiquem bem. Assistem as lives, né? Tem lives muito boas. Tá? Que a economia brasileira e a economia mundial é, cada dia, uma informação nova.
E vou deixar essa aula gravada lá para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã, professor. Até amanhã, Pedro.